Era uma vez uma jovem chamada Clara. Desde menina, sonhava com o dia do seu casamento. Imaginava o vestido branco, as flores, a música suave e o momento em que ouviria, diante de todos, a palavra mais esperada: sim. E esse dia finalmente chegou. Clara, ao lado de Gabriel, seu grande amor, disse o sim que tanto idealizou. Houve aplausos, lágrimas de emoção, abraços calorosos. Para todos, aquele era o começo de um felizes para sempre. Mas o que ninguém conta é que depois do sim, começa a parte invisível da história. Aquela que não aparece em fotos nem em discursos. A vida real do casamento. Clara e Gabriel se mudaram para um pequeno apartamento. Eram dois jovens cheios de esperança, promessas e planos. No início, cada detalhe era motivo de alegria. Cozinhar juntos, escolher móveis, compartilhar a rotina. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. As mensagens eram doces, os gestos eram gentis e até os imprevistos eram vistos como aventuras. Mas conforme o tempo passou, o encanto da novidade deu lugar ao peso das responsabilidades. As contas começaram a chegar. O trabalho de Gabriel exigia horas extras. Clara, sobrecarregada com a casa e os próprios desafios profissionais, sentia-se cansada e muitas vezes sozinha. O apartamento, antes cheio de risadas, agora guardava silêncios longos e discussões pequenas, que somadas se tornavam gigantes. Clara começou a se perguntar: será que o amor acaba depois do sim? Será que todo casamento se transforma nisso? Uma rotina pesada, cheia de cobranças e decepções? Nas redes sociais, via casais sorrindo em viagens, jantares e festas. Comparava a sua realidade com a vida perfeita que outros exibiam, e o peso em seu coração só aumentava. Gabriel, por sua vez, acreditava que estava fazendo tudo certo. Trabalhava duro para sustentar o lar, mas não percebia que a sua ausência emocional era um fardo maior do que a falta de dinheiro. Achava que casamento era apenas prover, quando na verdade era também presença. Ambos acreditavam estar certos. Ambos sentiam que o outro não compreendia sua dor, e pouco a pouco, aquela união que começou com tantas promessas começou a se desgastar. Um dia, após mais uma discussão trivial, Clara decidiu visitar sua avó, uma mulher simples, mas de sabedoria profunda. Sentou-se à mesa da cozinha e desabafou: "Vó, eu não entendo. Eu e o Gabriel nos amávamos tanto. Por que agora parece tão difícil? Será que a vida depois do sim é apenas isso? Uma rotina pesada, cheia de cobranças e decepções?" A avó sorriu de forma serena e respondeu: "Minha filha, ninguém te contou porque poucos têm coragem de admitir. O casamento não se sustenta só com o sim do altar. Ele precisa de muitos sims todos os dias. O sim de ter paciência quando o outro está cansado, o sim de silenciar quando as palavras podem ferir, o sim de escolher amar mesmo quando a rotina pesa." Clara ficou em silêncio, refletindo. A avó continuou: "O casamento não é um conto de fadas, é um exercício de resiliência. O amor não morre, ele se transforma. Mas para florescer, precisa ser regado com escolhas conscientes. A vida depois do sim exige maturidade para enxergar que não é o outro que deve nos completar, mas nós que precisamos crescer lado a lado." Essas palavras penetraram fundo em seu coração. Clara voltou para casa e, em vez de cobrar, decidiu ouvir. Em vez de se comparar com outros casais, decidiu valorizar os pequenos gestos de Gabriel. Percebeu que o amor ainda estava ali, mas encoberto pelo excesso de expectativas e ruídos desnecessários.
Gabriel, ao notar a mudança de Clara, também começou a refletir. Entendeu que precisava estar presente, não apenas fisicamente, mas com o coração. Descobriu que o silêncio dela não era distância, mas um pedido de atenção. E juntos redescobriram o que ninguém fala sobre o casamento, que ele é construído nos detalhes, nos sims diários e não apenas no grande sim do altar. A vida depois do sim não é um conto perfeito, mas uma estrada cheia de escolhas. O casamento não se destrói pelas grandes crises, mas pelas pequenas negligências acumuladas. O segredo está em entender que o amor verdadeiro não é feito apenas de momentos grandiosos, mas de gestos silenciosos. Ouvir sem julgar, apoiar sem cobrar, estar presente sem precisar ser chamado. E a verdade que poucos têm coragem de dizer é que nenhum casamento sobrevive apenas de paixão. O que o sustenta é a decisão diária de permanecer, de respeitar e de crescer juntos, mesmo quando é difícil. E assim, Clara e Gabriel descobriram que a vida depois do sim não é o fim da magia, mas o começo da verdadeira construção do amor. E você, tem cultivado os pequenos sims do seu dia a dia? Tem escolhido o amor nas horas difíceis ou tem deixado a rotina apagar a chama? Se essa história fez sentido para você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e siga acompanhando mais histórias que inspiram, transformam e revelam verdades sobre a vida e o amor.